Então, a outra situação que eu disse no vídeo anterior que queria compartilhar é acerca do que falei para vocês nos stories, sobre o dia que eu rejeitei dar uma entrevista, né, durante um culto. Por quê? Vamos lá. Eu tenho aprendido que culto é entrega e nós temos que guardar o nosso pé quando nós entramos na casa do Senhor para cultuar. E diante desse entendimento, eu apliquei para a minha vida de adoração, de culto, de entrega. Culto tem que ter reverência, tá? E estava pregando nessa festividade, a pessoa que estava fazendo a cobertura, né, do evento, em dado momento perguntou se eu seria pregador da festa, eu disse que sim, e me convidou, na verdade perguntou se eu poderia dar uma entrevista. Eu disse, agora não, eu posso, porém, após o término do culto, porque durante o culto é para cultuar. Eu sei que esse comportamento, essa prática é comum, né, para as pessoas darem entrevista durante o culto, saem do ambiente do culto, vão fazer essas coisas. Eu respeito, porém não concordo, gente, porque cultuar tem que ter reverência nisso. E eu disse para a pessoa, queria, porém, após o término do culto. Eu sei que a maioria das pessoas fazem isso, é comum, mas não é normal, tá? Como falei, respeito, mas não concordo, tá? Que a mídia está trabalhando, ok, tem que cobrir, tirar fotos, fazer vídeo, é o trabalho da mídia, mas a gente tem que entender que se você não faz parte da mídia, não faz parte da equipe que trabalha com a mídia, cobrindo o evento, você tem que cultuar e ser reverente nisso, até para tomar água, gente, de verdade. Isso é tão sério sobre essa questão de cultuar. Eu sei que para muitos isso vai ser polêmico, e se você não tem estômago para suportar, já até te digo, para assistir outro vídeo, vá na paz, porque talvez você não esteja preparado para ouvir isso. Culto é para homenagear somente Jesus Cristo. Quando a gente pega o horário do culto, que seria para glorificar, homenagear, exaltar, adorar somente Jesus Cristo, e dedica isso para comemorar o aniversário de A, para comemorar uma data de B, de C, de Y, ok? Nós estamos cometendo idolatria. Não é o ponto desse vídeo, mas fica com essa. Tem muitos cultos que é para homenagear A, B, C, Y, Z, que eu não vou. Deixo de ir, porque o tempo do culto que era para ser destinado para glorificar Deus, está honrando homens, e isso é idolatria, gente. Certo, continuando, e aí, me chamou para dar entrevista, não fui, disse que iria após, embora seja um comportamento comum, não é normal. Comum porque muitos fazem, e a gente precisa, depois de entender o que de fato é servir a Deus, porque, gente, imagina, o pregador da festa vai dar entrevista para um canal de TV, canal aberto, vai aparecer na TV, autopromoção. Culto não é para se autopromover, ministério não é para auto se promover, ministério é sobre um propósito que a gente carrega de Deus, para promover a Deus, para glorificar a Deus, não o nosso nome. Se Deus algum dia fizer o teu nome, o meu nome conhecido, é para que o nome dele seja glorificado e honrado através do nosso nome, não é sobre nós, não é para nós, é sobre ele, é para ele. E eu sei que muitos nesse contexto queriam, dar a entrevista. Nossa, que oportunidade, nossa, que bênção, nossa, que honra. Mas não, gente, porque a gente primeiro tem que agradar a Deus, depois agradar aos homens. A gente precisa compreender essa máxima. Tá, eu quero agradar aos homens, mas nunca fazer isso em detrimento de agradar a Deus. Se for para desagradar a Deus, agradando a homens, pois eu prefiro agradar a Deus e ser odiado pelos homens. Vocês conseguem entender isso? A gente tem que ser agradável aos demais, mas nunca que eu posso fazer isso e, fazendo isso, desagradar a Deus. Então, depois que a gente entende algumas coisas, que a gente aprende algumas coisas, à luz da palavra, à luz da Bíblia, tá? Obediência às cegas
Nem ao próprio Deus. Por quê? Porque a primeira coisa que Deus nos faz é enxergar o erro para a gente fazer a coisa certa. Nos faz enxergar o erro, nos faz enxergar o certo, porque Ele nos apresenta o caminho, 2 caminhos, o estreito e o largo, e Ele ainda nos indica qual é o caminho que a gente tem que ir. Então, assim, obediência às cegas nem ao próprio Deus. Então, obediência às cegas, não a nenhum homem, nem o seu pastor. Eita glória, pronto, falei. Está com estômago para aguentar isso? Obediência às cegas, nem ao seu pastor, muito menos, nem a Deus, muito menos a homens, nem muito menos a pastor, tá? Entenda dentro do contexto no qual eu estou falando. A gente precisa ser conscientes, né, da nossa obediência e saber, entender que ser obediente não é obedecer porque eu não entendo, pelo contrário, quanto mais eu entendo, mais obediente eu devo ser, porque eu entendi, certo? E aí eu não fui da entrevista, falei muita coisa, mas eu certeza que é Deus que está me direcionando aqui nesse vídeo. Não fui da entrevista, e o pessoal foi só para cobrir o evento, e eu percebi que no final eles não ficaram, e foram embora, sem entrevista. E eu fiquei pensando depois, será que esse povo ficou chateado comigo? Ou ficou pensando assim, nossa, que estrelinha, quer que a gente espere ele para ele dar entrevista para nós, então a gente vai embora. Fiquei pensando, sabe isso depois? Mas não era sobre isso. Deus conhece aqui dentro, coração. Deus sabe qual o propósito de eu ter dito não, o porquê de eu dizer não. Foi para glorificar e para agradar a Ele. Então, que nós possamos, né, sempre refletir. Isso tudo, gente, é porque Deus tem me incomodado acerca de algumas coisas e me direcionado e me feito entender, e eu não posso agir diferente daquilo que Deus tem me feito entender. Embora muitos possam, depois desse vídeo, depois desse relato, me crucificar, o que tem a ver? Nada a ver. Para você, a fé que você tem para você. Então a fé que eu tenho para mim. Essa é a fé que Deus tem desenvolvido em mim através da palavra de Deus, não é por opinião, porque ninguém nunca me disse isso, mas o céu me orientou. Então eu preciso fazer de acordo com o que o céu me orienta. Nós devemos fazer de acordo com o que o céu nos orienta, tá? Então eu te aconselho a guardar o teu pé quando entrar na casa de Deus. Eu te aconselho. Deus te abençoe.